Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Me perdi. Eu sou Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Sbolle, @Sbolle no Instagram, e temos, claro, nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 12 de julho de 2025 até o dia 18 de julho de 2025. Nessa semana, Chelsea domina a PSG com frieza de dupla fatal, faz 3-0 e conquista o Mundial. Bolsonaro usará tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as redes sociais após a operação da PF. Stardew Valley ultrapassa Portal 2 e se torna o jogo mais bem avaliado da história no Steam. E aí, Sbolle, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho. Uma semana aí de cansaços, né? De, mudanças, de culinárias, de encerramentos oficiais agora, de acessos, de estudos, de expectativas e de novos momentos começando, oficializando algo não oficial, ou talvez algo não oficial que é meio oficial. Então a gente vai descobrir daqui a pouco o que a gente tira disso, mas antes a gente precisa conversar sobre as semanas, né? Tá certo, cara. Então não vamos nem perder tempo. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana, teve várias pequenas coisinhas assim. A gente tava conversando na prévia. Eu não sei se eu cheguei a conseguir listar tudo, que são vários pequenos itens. E, enfim, se eu esquecer de alguma coisa, paciência, a vida é assim. Então, durante a semana que eu tive minhas leituras, como eu já vinha mencionando nos últimos tempos, continuo com os mesmos livros. Também estou bem dedicado à academia, né? Então, a academia aqui do Sesc, né? Aqui pertinho. De, acho que 6 dias, né, que eu poderia ter ido essa semana, eu fui em 5, então, excelente. Fiz minhas culinárias aqui, né, durante a semana, então foi uma carne desfiada na panela de pressão, né, carne com cerveja desfiada, aí fiz um quibe, fiz feijão com bacon, fiz as saladas do dia a dia, então, assim, tá uma comidinha caseira pra orgulho da Rita Lobo. Também teve o dia de promoções da rede de A a Z. Comprei uma pancada de livros e umas outras coisas aqui pra casa. Sei lá, sabão pra máquina de lavar louça. Comprei vários cacarecos, assim, né? Mas especialmente livros, acho que comprei mais uns 5 ou 6 aqui. Que eu sei lá quanto que eu vou ter tempo de ler isso daí, né? Porque em breve o meu trabalho começa oficialmente, né? Como professor da Unicentro, então, ao que tudo indica, serão matérias que eu não trabalhei antes, então vai ser bem puxado esse começo, porque vai ter todo, né, o trampo de preparar pela primeira vez a matéria, e ao que tudo indica, assim, no ano que vem vão mudar outras matérias, né, tá um caos agora nesse começo, resumidamente, para não tomar muito tempo aqui do programa. E aí, fazendo meus estudos, né, de outras coisas aqui que eu tô interessado, porque eu, né, tenho que gastar tempo para passar meus dias. Eu terminei a revisão de um artigo, a revisão e a submissão agora, né, de um artigo pro SEMEAD, né, um evento da USP. É um artigo que eu tinha submetido pro ENAMPAD, né, um tempo atrás. Esse não foi aceito. Aí eu dei uma trabalhada nele, submeti lá pra USP. E agora esperar, né? Esperar as avaliações aí. E também sobre agora a vida na Unicentro, eu já me filiei ao sindicato, né? Como todo bom defensor do sindicato, eu já filiei. Então, esperar, né? Agora as coisas entrar em exercício e tudo, mas para todos os efeitos, já estou ali nos cadastros dele. E o último ponto, que vai ser de onde eu parti minha reflexão, é que acabou meu acesso ao Teams, né, da UniOeste, né, da minha conta, no meu login, né, meu e-mail institucional lá da UniOeste, que eu tinha acesso ao Teams completão, ao Office, né, todo aqui, o pacote Office, todo disponível, e aí agora de fato minha conta se encerrou, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas não antes de Evandro Xoxinho falar sobre a sua semana, por favor. Muito bem, vamos lá. Cara, minha semana foi recheada de coisas, completamente recheadas. Vou começar, como de praxe, relatando cronologicamente. Aconteceu que sábado eu fui trabalhar. Pós-trabalho eu fui até o mercado para fazer compras, para preparar o almoço de, vamos dizer assim, de celebração entre as famílias, né? Entre a minha família e a família da Tati. A gente marcou para eles se conhecerem, né? Então a gente alugou o salão de festa aqui do prédio e aí a gente ia cozinhar para
eles fazer pratos árabes, porque ambas as famílias são fãs da culinária árabe. Então preparamos ali quibe cru, hummus, baba ganoush, entre outros pratos ali, arroz com lentilha, com cebola crispy por cima, enfim, bem variado, assim. E aí, fiz essas compras, aproveitei também e comprei alguns ingredientes pra gente cozinhar no sábado à noite. No sábado à noite, eu e a Tati, a gente cozinhou um risoto de linguiça ao vinho tinto, que era um dos pratos favoritos dela de um restaurante que a gente foi, inclusive, comemorar o Dia dos Namorados. Ela pediu esse prato, aí eu provei e falei, é bom, mas eu acho que dá pra ficar melhor. E aí fiz a nossa versão, que inclusive ficou muito, muito boa, muito gostosa. Eu acho que eu tô pegando algum tipo de apreço pelo risoto, porque todo risoto que eu como, ele parece... Mesmo esse que veio do restaurante, ele me parece molhado demais. Ele não me parece cremoso, ele me parece molhado. E isso me incomoda muito, sabe? E aí, quando eu fiz esse... A gente fez junto, na verdade, aquele de carbonara. E agora que eu fiz esse também do de linguiça, eu percebi que, cara, nossa, o risoto, na real, ele é muito bom. Mas é questão que, tipo, tem que ser muito bem feito, assim. Tem que ter um timing, um ponto, assim, muito específico, sabe? E aí, enfim, tô gostando cada vez mais. Daí assistimos MasterChef e tal. E no domingo, a gente acordou cedinho pra fazer todos os pratos, né? São pratos que teoricamente, como é uma culinária muito fresca, né? A gente deve fresca eu digo de frescor, a gente tem que cozinhar no dia. Já tava com a piada na cabeça, né? Né? De que, por exemplo, se você coloca, né, o quibe cru, que ele vai hortelã, vai cebola, em meio à carne crua, né? Se você deixar ele de um dia para o outro, ele ainda cria uma oxidação das folhas, então assim, daí isso afeta o sabor da carne. O ideal é o preparo do dia, né? Então foi o que a gente fez, preparamos tudo no dia, até perto ali do meio-dia, um pouco antes meu irmão chegou e ele deu uma mão pra gente também, né? Ele e minha cunhada. E o almoço ficou muito bom, um espetáculo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente, porque vai ser o motivo da minha reflexão. Pós-almoço a gente foi... eu, né? Na verdade... fui assistir a final do Mundial de Clubes. Como o almoço levou um pouco mais de tempo, acabou que basicamente a gente já tinha passado o primeiro tempo, né? Eu vi que tava 3-0, já tava chocado. Falei, caralho. Eu falei, agora que minha parte é boa, porque o PSG, né, franco favorito, com certeza ia pra cima e ia virar um jogaço. Acabou que foi pra cima, mas não virou jogaço nenhum, né? Tipo, não conseguiu, simplesmente foi anulado e não teve muito mais jogo depois disso. Assim, teve algumas chances, mas pelo que eu assisti foi um jogo meio morno até, talvez. Aí, na segunda-feira, trabalho normal. Na terça-feira, eu e a Tati fizemos a mudança, né? A gente já comentou de morar junto definitivamente, né? Num apartamento só. E, portanto, eu combinei com um freteiro lá para pegar um caminhão e um ajudante. E terça-feira, 8 da manhã, eu tava lá já tirando caixa, né? Eu, a Sara, que é uma amiga da Tati, a Tati, e mais esse ajudante. A gente tava lá carregando e descendo as coisas. Então, desci guarda-roupa, desci mesa, desci geladeira, desci várias e várias caixas, descemos planta, roupa, todos os utensílios de cozinha. E a gente trouxe todos eles aqui para o nosso novo... ou meu novo apartamento e velho apartamento da Tati, né? Porque ela já tava morando aqui. Aí a gente vai colocar no caso, que eu tava morando para alugar. E, enfim, ver se a gente tira uma renda disso tudo. E aí, além disso tudo, eu tive que trabalhar todos os dias da semana, substituindo a recepcionista, e acabou que teve muita coisinha, cara, muita picuinha, assim, que foi aparecendo, alguns eventos importantes que eu precisava dar uma atenção, e aí acabou que, cara, foi uma semana muito corrida mesmo, assim, eu tava exausto. Eu fui na academia na segunda, fui na terça não fui porque teve a mudança, eu tava completamente acabado, né, porque eu tive que descer 3 andares com caixa, e daí tive que subir um andar com caixa. Então, e como basicamente era só eu e o ajudante que estávamos carregando, né, cara, eu tava morto. Até porque no domingo a gente foi dormir mais tarde, na segunda a gente foi dormir tarde ainda, né, então foi um pouco mais complicado.
Aí eu tive o retorno do médico na sexta-feira, né? Esse médico do fígado, que eu tava aparentemente com algum problema, tava com gordura lá e tal. E segundo o médico falou assim, não, tá tranquilo e tal, é só monitorar, não é nada muito grave, né? Acontece e tal, vamos ficar de olho pra ver se ela reduz ou, enfim, se ela não vai se agravar ainda mais, né? Que aí sim, de fato, pode se tornar um problema. Mas por enquanto tá de boa. Então, fiquei mais sossegado, né? E inclusive essa consulta foi às 7 da manhã, né? Eu tive que acordar cedo na sexta, tive que acordar cedo na quinta, muito trabalho, muita coisa pra fazer. Na sexta-feira eu comecei a trabalhar, portanto, umas 7h30 e 7h30, 7h40 e só fui embora às 7h40 da noite daí, né? 12 horinhas ali de serviço contínuo. E aí a gente foi assistir um espetáculo, né? A Sarah, essa mesma que ajudou a gente na carregar as coisas ou organizar as coisas na terça-feira, né? No dia da mudança, foi fazer uma apresentação no teatro, né? Da Orquestra Sinfônica de Cascavel. Ela e o esposo. E aí a gente foi pra prestigiar. E, cara, foi do caralho, assim. Mas foi mais do que do caralho. Foi do caralho porque teve teatro, assim. Não foi só a orquestra, sabe? Então, eu particularmente amei, assim. Foi do caralho. Bom, eu acho que a Tati também, né? Falou assim, a gente tem que vir todo ano. Eu falei, com certeza a gente tem que vir todo ano. Porque foi muito, muito legal, assim. Muito foda. E me fez perceber e relembrar o quanto eu sou apaixonado por teatro. Todas as peças que eu vou, assim, eu fico sempre muito maluco, assim. Tipo, caraca, muito foda, muito legal, muito foda. Queria... Nossa, enfim. E aí, basicamente, isso encerra a semana, porque a gente já tá gravando aqui no sábado à tarde, aconteceu coisa no sábado de manhã, e eu ainda vou ter coisas pra acontecer no sábado à noite, mas eu vou deixar isso pra relatar isso no próximo programa, né, porque eu vou respeitar aqui, porque nem tudo é bagunça, então eu vou passar a bola pra que você, amigos Bolle, faça uma reflexão. Opa, beleza, então, bora lá. Cara, minha reflexão, como eu tinha mencionado aí, vem do fato de que meu acesso, né, minha conta, né, e-mail institucional, o que quer que seja, esse agregado todo de coisas aí no Teams, foi encerrado lá pela UniOeste, e aí meio que, assim, eu já falei algumas vezes sobre isso, né, de que esse meu tempo lá acabou, todo esse desligamento estava acontecendo, só que eu ainda estava com acesso ao Teams e, sabe, de certa forma, eu tinha um vínculo, né, ainda que eu sabia que ia ser temporário, né, ali essa transição para se concluir, tinha um vínculo ainda que me conectava ao meu tempo com a UniOeste. Porque lá, né, no Teams, se a gente voltar aqui há uns anos, no mais uma semana, foi, assim, eu relatando de que eu comecei a dar aula lá, né, com as aulas ainda no período da pandemia, então as aulas remotas, todas elas eram gravadas, então eu tinha acesso às minhas primeiras aulas, tá ligado? Assim, eu conseguia ver o professor que eu comecei sendo. Então, de alguma forma, eu sabia que eu podia voltar a qualquer momento e ter contato com o meu eu professor, né, no início de carreira. E agora, isso daí se encerrou, né, como se o professor da UniOeste, né, agora ficou completamente no passado, para se tornar apenas uma memória. Eu ainda tenho, né, uma aula ou outra que daí eu acabei baixando de lá para eu subir no YouTube, que daí eu precisava, né, passar para algum aluno que estava com alguma dificuldade de acessar, ou mesmo quando eu chamei algum amigo, né, para fazer alguma fala, né, quando ainda no período remoto, eu chamei ele lá e daí eu, né, depois eu baixava a aula, colocava um vídeo não listado no YouTube e daí eu passava para a pessoa poder depois ter acesso e rever se fosse do interesse dela. Então, sabe, eu fico pensando só agora nesses registros todos que agora eu não tenho mais acesso, né? Que se perderam e provavelmente agora ninguém vai ter, né, esse contato. Porque os alunos que estavam naquelas disciplinas, praticamente todo mundo hoje já é formado. Então eles também já devem ter os seus acessos, né, eliminados, né, sei lá, finalizados, esse tipo de coisa, com a UniOeste. Então eles não conseguem mais acessar. E eu não consigo mais acessar. Então aquelas memórias, todos aqueles materiais todos se perderam, né, nesse limbo aí. E, de novo, talvez eu fique só com esse pensamento do valor das memórias, do valor dos registros, né, por igual a gente faz aqui no Mais Uma Semana.
entra semana, sai semana, semana que aconteceu alguma coisa de importante, semana que não aconteceu coisa de importante, a gente tá registrando aqui, a gente consegue voltar. De alguma forma a gente consegue, acho que foi até um complemento, uma reflexão que você já fez em algum outro momento, né? Eu consigo ter acesso ao que o Evandro Xoxin de 2020 pensava, né? Como é que ele refletia, o que ele tirava de algum determinado evento, você conseguia voltar para aquela versão de você que estava ali. Eu agora, com relação a isso, né, é só um pensamento de que pode ser que eu não me lembre direito, pode ser que eu distorça alguma coisa e eu não tenho mais essa possibilidade de consultar. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, eu sei que ficou na minha cabeça que essa transição, né, agora se concluiu, se completa, agora esse desligamento, sem nenhuma outra ligação pendente, né, ou ainda existente lá com a UniOeste. Né? Só registrar por aqui, porque aqui sim a gente tem a memória guardada. Muito bem. O fato é que são memórias que se perderam como lágrimas em meia chuva, né? Eu já diria a famosa frase cult de filme famosamente cult também. Cara, é curioso, né? Eu acho que o fato é que ainda assim resiste na sua memória, né? A gente tem uma grande não, né? Talvez uma das perspectivas aí sobre a vida, de que enquanto existir memória, ainda existe vida, né? Ou seja, pessoas e personagens do nosso cotidiano, da nossa vida, que apesar de terem falecido, né, terem morrido, terem se apagado em carne e osso, ainda restam suas lembranças, tal como, né, Ayrton Senna, Machado de Assis. Isso inclusive foi até curiosamente um ponto da minha análise essa semana, né, de o quanto, assim, se eu te mostrar uma foto de Machado de Assis, ou várias opções de pessoas do mesmo ano, assim, e você teria que selecionar, falar assim, qual desses é Machado de Assis, você provavelmente nunca acertaria. Ou acertaria num chute, assim, tipo, porra, sei lá como é que é a cara do Machado de Assis, sabe? Mas eu sei que esse nome gera alguma questão de, tipo assim, a importância da literatura brasileira, você sabe? Tipo, ele escreveu livros, sabe? Então, me vem à memória isso, me vem à mente essa questão do quanto a memória é importante e fundamental, né, para nossa vida, para não deixar que as coisas tal qual na nuvem, né, que você foi e postou, elas sumiram, né, apesar de estarem registradas em algum momento, em algum lugar, elas de fato talvez não jamais serão acessadas. Exato. E a gente precisa acessar mais momentos marcantes aqui, porque você tem uma outra reflexão para trazer aqui pra gente, né? Tenho. A minha reflexão vai ser sobre o meu casamento com a Tati. E assim, a gente coloca como casamento porque idealmente o nosso almoço de domingo era só para as duas famílias se conhecerem, né? A gente já tinha falado para as duas famílias que a gente ia morar junto, que a gente ia escolher esse apartamento, que a gente ia ficar aqui e tal, porque ele era maior e ele ainda não estava pronto, então dava pra gente mudar bastante coisa, colocar, né, várias ideias, etc. E aí acabou que meio que a gente ter notificado isso e todo mundo ter ido meio que transformou aquilo num casamento, mas, né, assim, eu lembro que eu e a Tati, a gente ficou brincando e tornou isso uma grande piada, tipo assim, a gente casou agora, sabe, mas a ideia era só fazer um almoço, era só isso, sabe, mas tudo foi transformado, e aí teve fala, né, tipo, tipo assim, a gente fez o prato e tal, e aí os pais da Tati, assim, tipo, tirando muitas fotos e tal, e não sei o que, e aí vão, se serve, começa com um casal se servindo, e a gente foi, assim, num ritual, daí a Tati falou assim, não vai ter discurso, não sei o que, daí eu tava, tipo assim, não, né, que discurso? Aí a Tati falou umas palavras e tal, não sei o que, e aí a gente foi, comeu, daí eu mostrei o apartamento aqui pros meus pais e pro meu irmão e pros meus avós. E aí mostrei pra eles, né? Falei, a gente escolheu esse, porque ele é maior e tal. Aí mostrei mais ou menos o que a gente queria fazer, meus planos, né? Porque eu gosto muito de fazer essa parte de decoração e tal, eu tô empolgado. E aí mostrei mais ou menos o que a gente ia fazer, etc. Tanto que terça-feira a gente já fez algumas trocas dessas que a gente achou boas opções, né? Então a gente vai reposicionar o sofá, vai reposicionar a mesa, daí a gente até inclusive vendeu o sofá pro meu irmão, né, e pra minha cunhada, que eles queriam e tal, daí a gente fez um preço tipo,
preço muito barato, assim, só porque, tipo assim, a gente, né, quer se livrar desse sofá e tal. Tanto que eles vão vir pegar aqui no domingo, amanhã, enfim. Mas, cara, o quanto, curiosamente, foi um almoço muito bom, assim. E não só, né, pelo amor que eu tenho pela Tati e tal, mas principalmente porque as famílias se deram muito bem. Foi muito curioso, assim, sabe? Porque a gente tinha essa apreensão. Porque eles são diferentes, né? Tirando a minha... Curiosamente, a minha mãe e a minha sogra, a gente sempre brinca, né, eu e a Tati, que elas são praticamente a mesma pessoa. E aí, quando elas se encontraram no domingo, assim, elas foram se abraçar e se dar oi, as duas começaram a chorar, assim. Cara, foi engraçado. De um ponto de vista onde eu tava, assim, eu achei muito engraçado, sabe? Porque é o tipo de coisa que a minha mãe faz. E aí, a mãe da Tati fazer o mesmo, assim, foi muito curioso, muito engraçado. Se abraçaram e choraram, e enfim... E aí a gente tava com essa apreensão, mas, cara, né, meu pai é muito diferente do pai dela e tal, mas acabou que, cara, rolou muita conversa, assim, sabe? Rolou muita conversa, eles estavam tipo, nossa, eu lembro que eu e a Tati, a gente tava sentado mais pro canto da mesa, onde tinha o meu irmão, a irmã dela e a minha cunhada, né? E aí eu lembro que às vezes a gente tava conversando, mas eu tava sempre tentando ouvir um pouco da conversa do outro lado da mesa, que era onde estavam os nossos pais e os meus avós, sabe? E aí, cara, foi muito curioso o quanto eles não pararam de conversar um minuto, assim, sabe? Não teve aqueles momentos de silêncio, tipo, não, agora a gente vai comer. Não, meu pai tava super hablante, o pai da Tati, né, todo mundo, assim, meus avós também. Cara, foi um clima de celebração muito gostoso, assim, muito gostoso e do qual provavelmente recordaremos para sempre. Então, para fechar aí o ciclo de memória, a memória durará enquanto estivermos vivos. E é isso. Muito bem. Eu acho que eu consigo puxar um complemento que, de certa forma, ele também ressignifica a minha reflexão, né? Porque a tua fala aí tá muito sobre apreciar os momentos e talvez seja o momento da gente resgatar o filme que eu gosto bastante, imagino que você também, e já mencionou ele aqui diversas vezes, por sinal, até na semana passada. Por um erro, né, mas a gente mencionou, que foi o About Time, né, o Questão de Tempo, que, desculpa quem não assistiu ainda, mas dando um spoiler lá do fim, uma das reflexões que fica é que, mesmo se as pessoas, né, tivessem a oportunidade de voltar no tempo, modificar as coisas, o grande poder, no fim das contas, é ela não mais mexer no tempo, é apreciar as coisas conforme elas forem acontecendo, sem mexer mais. Então, o momento aconteceu, você viveu ele na sua intensidade e por mais, sei lá, se não tivesse sido perfeito, se alguma coisa não corresse bem, não importa, porque o importante é que no agregado, no conjunto, a coisa toda, ela se tornou marcante, se tornou especial, se tornou única por conta disso. E também, como eu mencionei, né, pode ser usado, né, para ressignificar até mesmo a minha reflexão e falar, ó, o momento que eu vivi ali, foi isso, ele se encerrou, ele aconteceu do jeito que tinha que acontecer, as coisas boas, as coisas ruins, que fiquem na memória, que você curta isso da forma como aconteceu. Então, é isso, né? A gente vai agora apreciar as coisas conforme elas aconteceram e, né, fomos marcados por essas experiências. É isso aí. Eu tô pensando aqui, eu acho que a Tati não assistiu About Time, então minha missão agora é fazer com que ela assista About Time antes de ouvir esse episódio. Então, isso. Bora então pra Sessão Mais? Bora, Sessão Mais. Então, Sessão Mais, vamos de mais um recadinho ou teremos mais um feedback? Cara, hoje especificamente eu agora consegui, né, voltar a ter acesso direitinho, né, aos comentários, né, a página, subir os episódios e tudo mais. E lá tinha um comentário, né, que a gente não leu aqui, de 12 dias atrás, no episódio 334, o PIF e a Compra, foi enviado por Everton Pança. Então, fazendo justiça histórica aqui, né, reparando a memória do comentário, vamos fazer a leitura neste momento. E aí ele basicamente comenta o seguinte: Guarapuava é realmente frio, frequentei por anos a cidade, tenho amigos maravilhosos aí, mas acho a cidade uma bagunça urbanística e me dá aflição as ruas da cidade serem tão mal projetadas. Em relação à parte lúdica, é interessante como escolhemos círculos sociais baseados nesse conceito também. Sempre temos o rolê da cerveja, o rolê dos estudos, o rolê dos jogos, de tudo. E sempre o pessoal dos jogos são os que ciclam com maior frequência. E esse foi o comentário do Everton Pança. Você tem comentários, Evandro Xoxin? Eu tenho o famoso muito obrigado, Pança, pelo feedback. Quer dizer, você vai considerar isso um feedback? Eu acho que a gente tem que considerar, né?
Ah, é justo, me parece um feedback. Afinal, ele está falando sobre algo do programa. Agradeço muito o feedback. E como a gente tá com o tempo estourado, eu vou me limitar a... Obrigado por mais uma vez mandar um feedback e por estar escutando o nosso episódio. Fico muito, muito, muito imensamente feliz. E eu também trago como complemento aqui meu comentário de que eu agradeço, né, ao feedback, e eu concordo que Guarapuava é frio, é uma bagunça. As ruas me dão aflição, que os carros param em qualquer lugar, mesmo ruas que não tem a vaga ali, que não tem lugar para você estacionar, os carros param dos dois lados da rua e você fica basicamente num corredor no meio desses carros, que é onde é bem na altura onde está passando o tracejado, né, a faixa de tracejada na rua, é por ali só o espaço que você tem para trafegar. E é um caos, não importa a rua que tem a guia ali do lado para você parar o carro, rua que não tem, não importa, os carros aqui param no modo foda-se. E, né, e também incomoda. E é a particularidade da cidade, para além do frio insuportável, que por sinal agora tá um solzinho bem na minha cara aqui no escritório onde eu tô gravando. Então, hoje tá agradável, mas para retomar aí esse episódio em específico que o Pança comentou, foi um caos e olha, olhando em retrospecto, nem parece que eu vivi aquilo ali. Muito bom, então agora vamos para os recadinhos? Bora, recadinhos. Então bora para os recadinhos. Se você quiser mandar um feedback, assim como o Pança fez e deixou a gente muito mais feliz, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe a qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você quiser fazer um comentário um pouco mais rápido ali, tá com preguicinha de acessar e-mail, acessar Instagram, você pode mandar o seu comentário diretamente pelo Spotify, que a gente dá um jeitinho de ler, assim como a gente fez o do Pança agora há pouco. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, os insights que o tio Marcos Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais, ela goste tanto que ela acaba mandando uma mensagem pra cá, e uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, e é um feedback, ela acaba pontuando no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque teve feedback. Então, com um feedback, um ponto, a gente tem a entidade Tia Teresa e a Isa, e agora com 6 feedbacks, nós temos o Pança. E basicamente é isso, então. A gente só tem agora nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau. Adeus.